programa do Viaja no Papo! Gente, muito obrigada quem está aqui nos assistindo. Esse é o primeiro episódio do programa Viaja no Papo, da temporada Mulheres que Viajam Sozinhas. Então vocês vão ver uma sequência de episódios aí que a gente vai abordar esse tema, vai trazer umas dicas, vai trazer algumas reflexões, algumas coisas nossas. Muitos papos, muita viagem. Gente, se você já se identificou, por favor, segue a gente, curte aí o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. E é isso, vamos começar. Vamos. Meninas, a pergunta que não quer calar. Por que a gente quer falar desse tema? E eu tô perguntando porque eu pesquisei, eu vi vários podcasts, aliás, já agradeço vários podcasts que já abordaram esse assunto antes. É um assunto que todas as mulheres gostam muito de falar e eu queria saber de vocês o porquê, sendo que não é a primeira vez que a gente tá reunida. Exato. A gente já tentou gravar antes, fomos Bastante. interrompidas pela pandemia. E a gente quis regravar, principalmente essa aqui. Vamos regravar. Então é isso. Por que a gente tem essa vontade de falar sobre esse tema? Eu acho que a gente tem falado também muito, cada vez mais de feminismo, empoderamento feminino, e viajar, uma mulher viajando, tá muito a ver com esse tema, porque ao longo de uma viagem você se empodera muito enquanto mulher. Quando a gente fala viajar sozinha, de ser autossuficiente, de se sentir bem consigo mesma, e da validação de nós mulheres estarmos sozinhas sem ser motivo de pena, sabe? Então eu acho que casa muito com esse momento que a gente fala muito de diversidade e empoderamento feminino também. Eu acho que tem muito a ver com independência. Então, cada vez mais as mulheres têm se tornado independentes em vários assuntos, em vários temas. E isso tem muito a ver com viagem, né? Numa viagem sozinha, você se torna totalmente independente de tudo. Tudo depende de você mesma. Não, e tem muito aquele negócio de mulher viajando sozinha, porque é perigoso. É um empoderamento não só feminino, mas um empoderamento pro mundo, assim. Por que os homens podem viajar sozinhos e as mulheres é mais perigoso que os homens viajarem, entendeu? Então tem essa questão também, que eu acho que é muito importante, né, na realidade. A segurança da mulher. Uma coisa que eu tinha pensado bastante, né, insistindo nesse tema, porque ser um canal de viagens, eu acho que é uma forma, assim, também de inspirar ou de motivar quem falta essa coragem de fazer isso, né? Então muita gente quer e não falta coragem, e tendo alguns relatos, pode dar aquele encorajado, coragem, de inspiração. E aí eu tava até lembrando de uma questão, que aí eu falei, eu vou deixar pra perguntar aqui. Da outra vez, porque a gente gravou isso, a gente tentou gravar uma outra vez, nós tivemos problemas tecnológicos, né, normal. Mercúrio retrógrado. E aí a gente tinha debatido, eu lembro que de nós todas, a gente já tinha todas viajado sozinha, menos a Cá, né? E querendo ou não, a gente ficou debatendo isso, e recentemente você viajou sozinha. Sim. Teve alguma inspiração? Com certeza. Teve? Claro que teve. Funcionou super pra mim mesmo, que não é que eu não tinha coragem, mas acho que foi uma falta de oportunidades que eu tive de viajar, até porque eu também tenho uma questão que eu tenho medo de viajar de avião. Então, recentemente, uns 5 anos pra cá eu comecei a viajar de avião. Então é algo muito recente, eu não consigo viajar ainda de avião sozinha, então... Mas aí a gente ficou debatendo e conversando. Teve uma vez que eu fiz um bate-volta, sozinha de ônibus, assim, pra praia. Porque, exatamente, eu tinha uma folga no dia e não tinha ninguém pra ir comigo, tava todo mundo trabalhando, eu falei, então vou sozinha. E aí, depois que a gente começou a debater e conversar, e aí veio férias, eu precisava viajar, porque era um momento que eu tava muito estressada da minha vida no trabalho. E eu sabia que eu ia voltar com mais estresse ainda. Não minto. E aí a gente fala a verdade, a gente Exato. tá pra isso. E aí eu me acabei nas férias e falei, bom, já que não tenho ninguém, não achei ninguém, não vou evitar de viajar por causa disso. E peguei e fui, e foi uma experiência muito boa pra mim. E aí eu conto mais detalhes nos próximos momentos, mas assim, com certeza o Viaja no Papo me incentivou muito e me inspirou muito. Graças às minhas amiguinhas. Eu não sabia disso, agora é sério. Você não sabia? Eu não Por isso que eu sabia. tinha ficado pensando, porque assim, eu É. penso, se a gente tá gravando um programa de viagens, eu penso muito em quem tá assistindo, alguma inspiração, assim. Não, e o que você me falou da outra vez, da conversa que você falou assim, as primeiras vezes, acho que você falou assim, a primeira vez que eu fui viajar sozinha é porque eu não achei nenhuma companhia e eu fui. E foi exatamente isso que aconteceu. E eu falei, pô, se a Vivi falou isso, por que não, sabe? Se ela falou isso, por que eu não falo assim, sabe? Ainda hoje, em 2021, você ouve isso, mas você vai sozinha, você tá viajando sozinha como se isso fosse, tipo,
sei lá, você tá indo pra Marte sozinha. E não, às vezes você tá indo pra Praia Grande sozinha. E tá tudo bem, sabe? E não precisa me olhar com pena de que eu não tenho amigas e que eu não tenho Exato. namorado, ou que eu não estou viajando sem meu namorado. Ah, mas seu namorado deixou? Ninguém tem que deixar nada. Pelo amor de Deus, eu vou sozinha Gente, porque eu posso, porque eu quero e isso E porque é motivo tá de tudo pena e tá certo. tudo bem. Tipo, eu escolhi ir sozinha. Exatamente. Rola um olharzinho de pena. Hoje em dia é uma Nossa, escolha. muito. Mas ó, eu que viajei a primeira vez sozinha, pra mim, quem se pergunta na verdade fui eu. Eu ia nos lugares, por exemplo, eu ia, sei lá, eu entrava no hostel, eu falava assim, oi, eu tenho uma reserva, eu tô sozinha, tá? Aí as pessoas, tá tudo bem, tipo, aí eu no restaurante eu falei. Ninguém nem liga pra isso. Aí eu chegava no restaurante, oi, eu vim comer, mas eu tô sozinha, tá? Eu me incomodava, e as pessoas, tá, mas tudo bem, sabe? Eu acho que era o oposto. Eu ficava me perguntando. Uma autoafirmação. É, a sua tipo, primeira vez, a minha primeira né? vez. Você ainda tava com esse medinho que muita gente tem, né? Aí quem se perguntava era eu, não as pessoas, sabe? Eu Mas a ficava, sua família, assim, seus amigos, alguém perguntou isso? não. Então, porque eu acho que Imagina. tem muito a ver isso. A Cá é muito independente, assim, tudo mais. Eu também acho que eu me considero, assim. E a galera não pergunta, assim, acho que depende já muito sabe, do né? perfil, né? Às vezes que nem a sua é mais meiguinha, né? Então eles falam, por quê? Você vai sozinha? Aí quando é alguém mais que já é independente, assim, na vida, ninguém nunca pergunta. Mas eu assim, acho que não tem sabe, só a ver com isso, nunca. não. Porque eu me considero muito independente. E toda vez que eu vou viajar, se eu não vou com mais alguém, ou se eu só vou com uma amiga, mas vocês vão sozinhas? Mas você vai sozinha? Não é porque Mas você vai sozinha. mas quem? Sua família? Sua Sim, família? ou não? Pessoas que eu Seus amigos? conheço, tipo, É, os os aleatórios da amigos, rua, família. Porque em muitas pessoas, assim, na cabeça de muitas pessoas, você não se diverte quando você tá sozinha. Ou é perigoso demais quando você tá sozinha. Tipo, o que você vai fazer sozinha? Exato. O que você vai conhecer? Pra onde você vai? Então rola um pouco essa dúvida. Às vezes é uma dúvida genuína das pessoas. Sim, Não por sim. mal nem nada, mas Exato, é As de pessoas achar estão estranho, mas acostumadas, você vai estranho. sozinha, mas você vai passar férias sozinha. que é igual na cidade. Já entrando nessa pauta aqui que eu não podia fugir. A gente já conversou disso antes. Na cidade, em São Paulo, que a gente está em São Paulo, tá, gente? De outros estados, de outros países que tá acompanhando a gente. Estamos em São Paulo, Brasil. Quero saber, em São Paulo, vocês saem sozinha? Tipo, se você falar pra mãe, pra avó, pro irmão, eu tô indo lá, tô indo no cinema sozinha. Tô indo no bar, tomar uma Não, cerveja. cinema é de boa. Agora, Gente, barzinho, pra você sai mim- pra barzinho Nossa, sozinha? A Irina Gente, sai eu saio pra super. caramba. Boa. Gente, eu admiro muito Eu vocês. adoro barzinho. Por Eu quê? me inspiro muito em Gente. vocês, mas eu ainda não consigo Não, fazer as barzinho, coisas não. sozinha. Eu sinto falta desses momentos de solitude. Então, às vezes, eu simplesmente amo sair e aproveitar minha própria companhia, sabe? Sentar num barzinho, ouvir uma música, pedir alguma coisa pra beber, comer. A primeira vez que eu fui no cinema, eu fiquei com, tipo, eu tinha a sensação, sendo que era super normal, porque as pessoas estavam me olhando e falando, nossa, coitada, tá no cinema sozinha, que sem amigos, né? E sendo que no cinema tá todo mundo, ninguém olhando pra ninguém, né? Então eu acho que eu nunca fui num barzinho por essa sensação, assim, tipo, de... Medo de julgamento? É um julgamento que é Sim. seu, talvez, né? É um julgamento, na verdade, seu, coisa da sua Pela- cabeça. É. E que talvez é o que as pessoas que ainda não viajaram, que estão criando coragem, é justamente esse medinho de... Nossa, Ser você julgado. vai sozinha? Né? Mas assim, por exemplo, tá, suponha que Sozinha. você tá indo no cinema com um amigo, ou um date, ou qualquer coisa. Você olha as pessoas sozinhas no cinema e fala, nossa, coitada, aquela pessoa tá sozinha. Então, no cinema não, mas no barzinho ainda eu acho um pouco estranho. Mas você já olhou e falou, nossa, coitado do cara, ou coitada da Não. menina tá sozinha? Então, Na verdade, Por que que as amiga, pessoas é olham pra o você? oposto, sabia? Várias vezes que eu vi mulheres sozinhas, às vezes lendo um livro, que não necessariamente você precisa ir no bar pra beber. Você pode ir lá pedir alguma coisa pra comer, você pode tomar um suco, uma água e tá com o seu livro ou com o seu celular. E na minha cabeça, me parece super independente. Uma pessoa que é bem foda aquela resolvida, mulher, né? resolvida, tá ali, É verdade, curtindo o tem momento razão. dela, a sua própria companhia, assim. Então na minha cabeça, assim funciona. Não, você tem super razão. Só que eu também ainda não consegui dar espaço. Tipo, quando é coisas aqui na minha cidade, é muito difícil eu ir sozinha. Eu vou assim, no shopping eu sempre vou sozinha. Comer, eu sempre vou sozinha. Mas assim, cinema eu nunca fui sozinha. Tenho vontade de ir, mas aí toda vez que eu falo, não tem ninguém, eu acabo desistindo. Não por tipo, não vou sozinha, mas assim, acabo não tendo aquele incentivo de ir. E no bar, realmente, eu nunca pensei. Tipo, vou no bar sozinha. Tipo, se eu tô com vontade de tomar uma cerveja e não tem ninguém pra tomar comigo, eu tomo na minha casa sozinha. Então eu acabo ficando em casa. Então, e eu ainda não- eu acho que tem lugares e lugares, que nem eu falei de almoçar, de jantar, mas num restaurante
Normal, ok. No restaurante chique Mais é chique. diferente. Ler o livro, que nem você falou, imagina uma questão de Starbucks, assim, aí eu acho que completamente normal, né? Eu vou trocentas vezes. Mas é diferente de ir no barzinho. Esses dias uma amiga contou que ela queria sair num domingo de sol. E aí ela tava meio que sem amigos, assim, e foi sozinha, ia no pagodão. E aí ela Olha. sentou lá perto da banda e pediu uma porção ainda, sabe? Então você sentasse aí num bar de samba na Vila Madalena, pedir uma porção, um chopp e ficar naquela mesinha em que tá todo mundo com muita galera ou de casal, Maravilhosa. maravilhosa. Eu falei, parabéns, eu queria essa coragem. E no final ela disse que ainda levantou, começou a dançar e fez amizade com uma menina que tava de casalzinho com o cara. Tá lá. E se divertiu. Se ela tivesse ficado trancada dentro de casa lá no sábado, no domingo de calor, talvez ela teria ficado mais na bad, né? Exatamente. E esse ponto Vocês que- me inspiram. E esse ponto que você falou, por exemplo, às vezes quando você tá sozinha, seja viajando, seja passeando sozinha na cidade, você se abre pra conhecer também mais pessoas. Então tem tanto isso de você curtir esse momento de solitude, quanto você realmente se abrir pra conhecer mais pessoas. Porque às vezes se você tá no seu grupo de amigos, dificilmente, sei lá, depende dos seus amigos, depende da vibe do rolê, mas você não vai se abrir tanto pra conhecer as outras pessoas. E às vezes quando você tá mais sozinha, as pessoas se sentem, dependendo também da sua postura, que você está mais aberta a conhecer pessoas e tudo, então isso é muito legal. Mas é uma questão muito louca, porque quando você viaja sozinha, você tem coragem de sair no bar pra fazer as coisas sozinha, certo? Só que porque viajando Então, sim e em São mas- Paulo não. É meio louco isso, né? Mas tem algumas coisas também que quando você tá viajando sozinha, eu pelo menos, que eu fico meio assim, mas eu vou fazer aquilo ali sozinha? Algumas coisas. Eu também, né? Tudo que eu faço sozinha, Tem algumas viajando coisas. sozinha, Por não. exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? Festa. Eu fui na minha primeira festa sozinha, tipo, numa das últimas viagens que eu fiz. Eu já tinha viajado antes sozinha e eu ficava, pô, mas eu vou, tipo, numa balada, numa festa sozinha, vai ser meio estranho, vai ser meio... E nunca ia, assim, acabava fazendo outras coisas, preferia fazer outro tipo de atividade e dormir mais cedo pra acordar mais cedo e fazer outras coisas e ia deixando isso de lado. Na última vez que eu fui viajar, na verdade eu não estava viajando sozinha, mas a pessoa que estava comigo não quis ir na festa. Aí eu queria muito ir. Aí eu falei, não, aí nessa eu vou, porque eu vim pra cá porque eu queria ir nessa festa. Então eu não quero ir, então eu vou sozinha. E foi sensacional, foi isso que a Su falou. Tipo, aí eu tava aberta a conhecer pessoas. Então eu conheci um monte de gente no rolê e foi sensacional. Eu falei, nossa, ainda bem que eu fui, porque imagina, vim até Com aqui, certeza. queria muito ir nessa festa. Se eu não tivesse ido porque a pessoa que tá comigo não quis, eu não ia me perdoar. Teria perdido tudo isso. Exatamente, foi sensacional. Você se Deixa de viver, né? Mas é só uma coisa também, pra quem tá assistindo. Se tem muito medo de viajar, ou muito medo de sair, ou simplesmente não tem essa vontade de sair sozinho, Tudo ok. Tudo bem, Né? exato. Porque né, a gente tá aqui conversando, tem gente que fica mais à vontade de sair, indo pro barzinho, indo pra cinema, ou viajando sozinha. E tá tudo certo com relação a isso. Tem gente que tem medo e tá quebrando isso por Exato. vontade própria. E tem gente que não tem vontade E tá e tudo tá tudo bem. certo com É que eu relação a acho isso. que é tudo um processo, né? As coisas vão acontecendo devagar. Tipo, eu, por exemplo, eu viajo há muitos anos. Então, cada viagem eu vou descobrindo uma coisa Exato, nova. Eu vou isso. testando uma coisa nova. Então, não é assim, a primeira vez que eu fui viajar eu já fiz tudo isso. Tipo, já aconteceu tudo. Não, gente, é uma coisa que você vai fazendo aos poucos. Isso. Total. E você vai sentindo o que você vai sentindo o que dá certo pra você, o que dessa vez eu tô com vontade disso, dessa eu não tô, ou dessa agora eu já me sinto mais segura pra dar espaço. Eu acho que é todo um, Até né? porque esse perfil vai mudando, né? Exato. Minha primeira viagem pra hoje é completamente diferente do Completamente, perfil. com certeza. Tava pensando no que vocês duas falaram, até essa experiência que você teve de ir na festa sozinha, também casa com o que a Lili falou de não necessariamente você quer viajar sozinho, mas você tá numa viagem com um amigo e tem um lugar que você quer muito ir e a pessoa não quer. Exato. Você vai deixar de fazer aquilo que você tanto quer só porque outra pessoa não vai? Exato. Então é muito sobre pensar em fazer coisas sozinhos para você ter independência do que você quer fazer. Não sempre ficar querendo agradar os outros, Isso. indo na opinião das pessoas, do que as pessoas querem fazer, mas também assumir aquilo que você quer fazer. Não deixar de fazer aquilo que você quer por causa disso. É Se um permitir. auto-amor, né? É um auto-amor. permitir. Sim. Eu acho que a questão da independência não é nem a independência do olhar do outro sobre você. É a sua independência, o seu olhar sobre aquilo. Então, eu acho que isso não nivela, sabe? Se você viaja sozinha ou não, se você sai sozinho ou não nivela o seu nível de independência. A questão é, você se sente livre, independente, estando, né, segura ali, dentro do seu espaço, ok.
Se você sente que precisa viajar, precisa ir para algum lugar, para se sentir sim mais independente, né, mais livre, vai. Eu acho que então não é o olhar do outro, né? Eu acho que é importante a gente deixar isso claro. E essa questão que a Su estava comentando, eu acho que a gente vai ganhando essa coragem, essa liberdade conforme vai viajando. Eu tenho um exemplo, eu estava viajando uma vez com uma amiga e a gente fazia tudo junto, tudo junto. E aí, perto do último dia, ela queria fazer uma das coisas que era uma das atrações principais, tipo sua festa, só que envolvia mergulho. E eu não nado, morro de medo de água. E aí eu falei, você pode ir. Vai lá, vai fazer a atração lá, vai mergulhar. E ela, não, imagina, não vamos ficar juntas. Vai estar te traindo, né? Não vou te abandonar, pelo amor de Deus. E no dia eu não tinha nada pra fazer, eu ia ficar na praia naquele dia. Então acho que ela já ficou, nossa, mas todos os dias tinha coisa pra fazer, né? Então você vai ficar na praia aí agora, sozinha? Não, ficar. Eu falei, vai, tá tranquilo, tá tudo bem. A gente pode se separar, a gente ficou todos esses dias juntas, né, bonitinhas. A gente pode no último dia tipo, não aguento mais cara. Mas como eu já tinha viajado várias vezes sozinha, pra mim ok, assim, normal, sim. E ela não tinha feito, então pra ela não era. Aí ela foi, e no final ainda tem certeza e tal. Foi. Adorou, fez o mergulho dela, várias fotos. Foi lindo porque eu fiquei na praia lendo um livro, inclusive, consegui descansar, porque tava numa pauleira, no meu momento. Quando voltou, ela até agradeceu, assim, ela mostrando nas fotos, ela falou, caramba, que bom que você insistiu, sabe? Imagina, ia ter perdido aquela experiência. Tinha perdido, por causa da sua companhia de viagem que não faz alguma coisa. Mas exatamente isso. Isso, quando a gente, assim, muito tempo, quando eu comecei a viajar, também era uma questão pra mim. Quando eu ia viajar com um grupinho de pessoas, eu tinha na cabeça que a gente tinha que fazer tudo junto. Então era aquela coisa, gente, onde a gente vai comer hoje? Gente, qual praia a gente vai ficar hoje? Gente, qual é o programa? Sabe? E todo mundo tinha que falar, decidir junto, concordar, vamos fazer tal coisa. Hoje, quando a gente viaja, até quando a gente viaja na Em Mais Meninas, às vezes a gente vai, a última vez que a gente foi no feriado, fomos em 10. Pô, se 3 quer comer naquele restaurante... Ainda vai do sono, né? Então, as meninas são muito independentes. Se 3 quer comer naquele restaurante, tudo bem. As outras 5 comem naquele outro, as outras 2 comem naquele outro. Não tem problema, gente, tá tudo bem. Então hoje a gente que já tá começando a fazer várias vezes, várias viagens assim, começa a ter essa mentalidade. Quando você ainda não viajou muito, você fica com aquela, né? Não, mas eu vim com ela, eu tenho que fazer com ela. Se ela quer ali, ou se ela quer ali, eu não quero, a gente vai ter que achar um terceiro que as duas querem, sabe? Assim. Mas não, gente, tá tudo bem. Eu queria ver o nascer do sol no barco. Peguei no mar, no meio do mar. Peguei o barco e fui sozinha. As meninas não me aprovaram, eu fui mesmo assim. Se fosse antes da sua viagem sozinha, você não teria feito. Com certeza. E a gente ganha em tanto sentido, né? Você ganha na sua independência, o apoio também é muito importante, né? Sua amiga que voltou, imagina ela, a sensação que ela teve de ter o seu apoio como amiga, ela ter enfrentado aquilo de fazer sozinha, curtir o momento dela, com várias fotos. Nem tudo vai ser apoio, né? No caso, eu não apoiei a Kátia em ver o nascer do sol no meio do mar. Eu fiquei com medo, fiquei ali esperando na praia até ela voltar, porque eu estava assim, né? Literalmente na mão. Quero saber de vocês, qual que é a sensação de escutar essa frase? Mas você vai sozinha? Eu ainda fico incrédula, na verdade, que realmente, em 2021 eu ainda tô ouvindo esse tipo de pergunta. Eu sei que pode, por muitos, não é mal... Das pessoas de modo geral não é uma maldade, é mais curiosidade, porque, tipo, pra muitos ainda não é tão comum ver mulheres viajando sozinhas, dependendo do círculo social onde você faz parte. Eu tava até refletindo se, tipo, talvez isso seja muito mais... Por isso talvez a gente fala muito sobre isso no Brasil, porque... pode fazer muito parte da nossa cultura, ainda ver esse movimento de mulheres viajando sozinhas agora. Então, dos europeus, quando eu tô fora, eu não ouço os gringos me perguntando isso, mas eu ouço muito mais brasileiros me perguntando isso. Porque talvez a gente ainda tá começando a construir esse repertório, essa representatividade de mulheres empoderadas viajando sozinhas, enquanto quando você vai fora, essa é a regra. Normal, isso é totalmente comum. Eu acho que na minha cabeça primeiro veio uma indignação, mas por que você tá perguntando isso? Qual o problema de eu ir sozinha? Tudo depende do tom de voz e de quem tá perguntando, né? Que nem a Su falou, que às vezes Assim, pode não que eu ser fique brava. genuíno. Não que eu fique brava, Pode mas ser é brava. que vem na minha cabeça, tipo, mas por que não, né? Qual o problema? Até uma tristeza, né? É, Não precisava disso, né? Assim, De você Seria ter que bom. explicar, né? Tipo,
o porquê que você tá indo sozinha. Por que eu tenho que explicar pra você por que eu tô indo sozinha? Sim, Tipo, sim. porque eu quero. Pode ser uma decisão, né? Pode ser uma, tipo, eu tenho alguém pra ir, eu tenho um namorado pra ir, eu tenho uma irmã pra ir, eu tenho uma amiga pra ir, mas essa viagem eu quero fazer sozinha. Qual é o problema? Eu tenho, toda vez que eu decidir isso, eu tenho que explicar? Tipo, vem Desgasta também, vem um né? pouco de indignação, sabe? Assim, de tipo, ai, de novo, Eu acho que eu fico mais indignada quando eu estou viajando com um grupo de amigas e me perguntam, Mas vocês estão viajando sozinhas. tipo, eu tô viajando com 10 meninas, a gente tem uma outra, assim. não vai, verdade, né? né? Eu nunca ouvi isso de tipo, toda hora ficar viajando em grupo e falar, nossa, vocês estão viajando sozinha? Gente, nunca. Bom, tem sorte, nunca ouvi isso. Agora, Sim. mas vocês não são casadas? Você não são compromissos. Mas eu acho que é a mesma Isso eu já coisa. ouvi, isso eu já ouvi. Será que não é a mesma coisa? Só que de Não. outra forma, É, Rita. pode ser, pode Da ser. forma Pode que você tá ser. sozinha. É, porque querendo ou não, aqui em São Paulo, tá muito comum as mulheres com mais de 30 não estarem casadas, né? Mas você vai numa cidade pequena, acabei de voltar de uma cidade pequena do Rio de Janeiro, que todo mundo, turística, todo mundo com 20 anos, 21, 22, Já tá todo mundo é casado. Os meninos, assim, todos Casados mesmo. casados, já tem um filhinho, a mulher tá grávida, tudo desse jeito. Então você vai nas cidades pequenas, o povo já está casado. E eles olham e falam, acho que você não tem 18 anos de idade, né? E eu já ouvi muito assim, vocês não são casadas? É, mas é. Quando eu fui com a Fá pra Santo Tomé das Letras, a gente tava num camping, né? E o menino falou, Meu, vocês duas tão bonitas, por que vocês não namoram? por que vocês estão solteiras? Eu falei assim, o que tem a ver, meu filho, também, sabe? sim. É, Nossa, sim.